Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, mamães, vovós, titias, ouvintes do podcast Mãe Fases. Hoje eu tô com 2 convidados de peso nesse podcast para falar um tema que toca diretamente na autoestima da mulher. A gente vai falar sobre transplante capilar e de sobrancelha, que nem eu sabia que era possível. Eu tô com o Dr. Paulo Miorali e a doutora Viviane Miorali. Eles são um casal maravilhosos, referência aqui na cidade e na região, já em transplante capilar. Dr. Paulo, super famoso já em transplante capilar masculino. E agora, como o podcast é voltado para a mãe, para a mulher, fui saber mais, investigar e soube até que vem crescendo, né, doutor, o implante para as mulheres. Então, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho quem é o doutor Paulo, quem é a doutora Viviane. Pode começar. Obrigado, primeiramente, pelo convite, viu, Mari? É um prazer estar aqui. O projeto a gente está acompanhando e somos super fãs aí do Mãe em Fases. Eu acho que é um projeto que vem agregar muita informação de qualidade, né? Para todo o público de Marília e todo o Brasil que te assiste, né? Então, assim, meu nome é Paulo Miorali, sou médico, cirurgião capilar, sou dermatologista de carreira. Tenho 21 anos de formado, durante 15 anos exerci a dermatologia como primeira opção minha, para uma primeira especialidade. De 8 anos para cá, eu migrei minha carreira para transplante capilar. E quando a gente fala em transplante capilar, a gente fala da cirurgia plástica do homem hoje em dia, né? Só que o tema hoje é sobre mulheres, né? O transplante capilar vem crescendo muito no mundo inteiro. Já é a primeira cirurgia estética masculina realizada em todo o mundo. E as mulheres também descobriram que o transplante capilar pode ser uma solução, tanto para a parte estética do cabelo, com redução de testa. Também nós tratamos as doenças femininas com transplante capilar, alopecia androgenética, calvície feminina, tão comum nos homens e também incide uma parte das mulheres. E também, hoje em dia, uma novidade mais recente é o transplante capilar de sobrancelhas. Então, na nossa clínica, a gente desenvolve todos esses tipos de transplantes femininos. Eu sou casado com a Viviane há 17 anos. Fizemos aniversário de casamento agora, dia 1º de setembro. E juntos nós temos o Theo e a Helena, o Theo com 14 anos e a Helena com 9, né? E também, além de sócios na vida, somos sócios na Clínica Miorali, né? Então, a Viviane também é dermato e faz transplante capilar feminino de sobrancelhas. Então, ela pode falar um pouco sobre essa especialidade que é mais voltado para ela. Eu auxilio ela também, assim como ela também faz transplante capilar de homens comigo. E, claro, nós temos essa parceria profissional super produtiva, né? Então, a gente está o tempo todo juntos, que profissionalmente. Não é fácil também, né? Profissionalmente e na vida pessoal, né? Então, quem é a doutora Viviane? Bom, então eu sou a Viviane, sou médica, trabalho com essa parte de cosmetria, né? Então eu faço preenchimentos, botox, trabalho com essa parte de cosmetria e durante o meu período profissional me apareceu o transplante capilar quando o Paulo começou a fazer e eu acabei me apaixonando também, eu gosto. Então eu opero junto com ele, a gente faz cirurgia juntos. Eu faço mais a parte de extração, então é por isso que eu não tenho muito contato com os pacientes, mas eu faço a parte de extração das unidades foliculares, né? E agora também faço transplante de sobrancelha, né, que está super em alta, que é uma novidade. Hoje em dia as mulheres não precisam mais fazer a micropigmentação. Hoje em dia é possível a gente transplantar folículos da região do couro cabeludo na sobrancelha, né? É uma cirurgia muito delicada, com um senso estético muito apurado, mas que fica maravilhoso. Assim, eu sou suspeita porque eu acho que isso vai mudar e já está mudando a vida de muitas mulheres e homens também, né? Mas a maior procura
é do público feminino. E com isso, a doutora Viviane ainda alia a carreira da maternidade também, né? Com certeza. Eu acho que isso é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, tem dias que a gente sente muita culpa, de às vezes não conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer na mesma proporção, muitas vezes, do que o nosso trabalho. Mas eu acho que o nosso tempo de qualidade é muito mais importante do que tempo em minutos, em horas, né? Com certeza. Então, a gente tem que transbordar amor, e isso acho que a mulher, a mãe, consegue fazer independente do tempo que ela tem com os filhos. E eu acho que meus filhos, eu tenho certeza que meus filhos têm muito orgulho de mim, né? Eles me enxergam como uma mulher de muito valor para eles, porque eu sou com eles, eu estou sempre com eles, sempre que eles precisam. E eu sou uma mulher que também tenho a minha vida e eu amo. Quando às vezes minha filha, principalmente a Helena, me pergunta: mamãe, mas por que você vai trabalhar? Eu não falo para ela: a Helena, eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro para comprar as coisas para você. Não, Helena, eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Eu me sinto bem trabalhando, faz parte da minha vida, do que eu sou. Então, eu acho importante mostrar isso para ela, sabe? Porque eu tenho amor na minha profissão, assim como eu tenho amor nele. São amores diferentes, né? Exatamente. Mas que se complementam. São coisas que não precisam uma coisa excluir a outra. Exatamente. E o transplante capilar, ele é algo que toca, acho que no ponto, não diria mais importante, mas num ponto que é a feminilidade, a autoestima, é a mulher se olhar e se enxergar bonita, né? Se reconectar, né? se ver bonita no espelho e tudo mais. Então, é um assunto bem delicado, mas também muito importante, que eu acho que muita gente vai gostar de ouvir esse podcast para tirar as suas dúvidas, né? E agora, esse da sobrancelha, então, nem se fala, que esse daí eu já tô aqui, ó, quase que, ó, já vi um designer aqui para ficar bonito, né? Eu queria que o doutor ou você explicasse um pouquinho sobre o transplante, né, capilar feminino. Como que ele acontece, por que ele tem que acontecer, porque eu já ouvi falar muito também do pós-quimioterapia, que as mulheres ficam com o cabelo mais fraco, né, às vezes, não sei se pode surgir uma alopécia por conta de um tratamento forte de quimioterapia. Alopécia pós-químio. Pós-químio. Então, quando que ele pode ser feito, né? A gente vai conversar um pouco mais pra frente na quimioterapia, mas em que caso que pode a mulher pensar, falar, eu preciso fazer um transplante, né? Eu acho que essa parte do transplante feminino, a gente pode classificar em 2 tipos de transplante. O transplante, basicamente, de redução de testa, quando a mulher, por uma condição já dela, ela nasce com uma testa desproporcional ao tamanho do rosto, e hoje a gente consegue fazer reduções de testa da linha frontal, reduzindo essa linha frontal e trazendo muita proporção ao rosto, feminilidade, naturalidade e embelezamento. Então, hoje eu tenho uma demanda de público feminino para transplante de redução de testa, e isso independe da idade, não é uma doença, não é uma coisa que aconteceu, ela já nasceu com aquela proporção da parte superior, que a gente chama do terço superior, em um maior aumento em relação aos terços inferiores e médios do rosto. Então, essa desproporção causa uma queixa inestética. Então, esse é um tipo de transplante capilar feminino que a gente faz. Outro tipo de transplante que é muito comum, aliás, o mais comum dentre as mulheres, é o da calvície feminina, chamado de alopécia androgenética feminina, onde nós temos aí a característica genética da doença calvície que vem da família. E vem da onde? Da família do pai ou da família da mãe, né? A característica do transplante capilar feminino, diferente do homem, é que a mulher calva, a mulher que tem a alopecia androgenética, não se apresenta como homem. Então, ela não vai criar 2 entradas abertas, ela não vai ter uma região da coroa aberta, ela não vai perder cabelo de forma definitiva e muito localizada. Mas sim, ela vai perder cabelo de forma difusa. A gente fala de alopecia androgenética feminina ou alopecia difusa feminina. Por quê? Os fios começam a perder a espessura, começam a entrar no processo de afinamento. Isso é de causa genética. Tem um hormônio que a mulher tem e que o homem tem muito mais, chamado DHT, ou dihidrotestosterona. Então, por que a calvície nos homens acontece de maneira mais
frequente e com mais intensidade. Por que o homem fica careca? E por que a mulher não fica? Ou seja, quase todas não ficam, algumas até evoluem para uma calvície mais grave. Mas por que a mulher calva tem cabelo ainda e tem aquele cabelo que aparece couro cabeludo? Por quê? Tem menos hormônio masculino, mas a mulher também tem uma proporção de hormônio masculino que ele sim vamos falar que quando ela tem essa genética familiar, de pai, de mãe, ele se conecta ao folículo capilar e faz um afinamento do cabelo. Então, a mulher que tem calvície, nem sempre ela chega na clínica e já vai para transplante. Normalmente, a mulher faz um tratamento clínico. E a grande maioria, Mari, a grande maioria mesmo, mais de 90% das mulheres com a calvície feminina, nós tratamos clinicamente sem a cirurgia, desde que ela chegue a tempo. Se ela esperar muitos anos, o cabelo, além de afinar, muitos vão morrer. E o folículo que morre, aí só fazendo um transplante para colocar um novo folículo. Então, a primeira fase, que a gente chama de calvície feminina leve ou até moderada, porque tem a leve, a moderada e a grave. A primeira fase, que é aquela leve, quando você começa a perceber, você mulher que está em casa e começou a perceber que a risca mediana, a risca central do teu cabelo começou a alargar e você começou a identificar o teu couro cabeludo através de luz de elevador, luz do banheiro, já é o momento de procurar um médico tricologista ou um cirurgião capilar. Por quê? Porque aí você começa um tratamento clínico com medicamentos, umas terapias que nós chamamos de terapia oral e terapia injetável, que são procedimentos que a gente aplica no couro cabeludo, que vão restaurar, vão fortalecer aquele cabelo que começou a adoecer. Eu comparo sempre com um jardim. Se você tem um jardim com plantinhas que estão morrendo, mas você consegue ainda salvá-las fazendo uma adubação, colocando água, tendo exposição solar correta, você consegue restaurar e vitalizar aquele jardim. Agora, se você esperar o jardim morrer, você tem que chamar o jardineiro e plantar novas plantinhas. O transplante capilar feminino é muito isso. Se você procurar rápido o atendimento e começar um tratamento que é de uso contínuo. Por quê? A doença chamada alopecia androgenética feminina e masculina, a calvície, ela não tem cura. O transplante capilar não cura a calvície. O transplante capilar restaura os folículos que já morreram e você deve sim cuidar dos que não morreram. Por quanto tempo? Ad eterno. Se você quer ter saúde capilar, você vai tratar de uma condição crônica, evolutiva, genética, para o resto da vida. E faz mal cuidar de um problema estético para o resto da vida, às vezes com medicamentos, vitaminas, procedimentos injetáveis, laser? Não. A gente fala de gerenciamento de calvície. Quando a gente diagnostica, a gente vai gerenciar a tua saúde capilar em longo prazo. Sempre que vai uma mulher comigo e o marido vai junto e a gente faz o diagnóstico junto ali, eu falo, você está entendendo a doença que você tem? É uma doença que vai progredir caso você não faça tratamento. Então, a partir de hoje, você vai ter seu segundo casamento. O seu primeiro foi com o seu marido, o segundo vai ser comigo, porque todos os anos da sua vida, você vai voltar comigo. Porque a gente vai gerenciar e não vai deixar você perder cabelo. Então, a gente consegue estabilizar a doença e consegue volumizar esse cabelo novamente, desde que a mulher não tenha perdido muitos fios ainda. No entanto, uma boa parcela dessas pacientes chegam já com casos muito avançados. E aí sim, já morreram as plantinhas chamado de folículos capilares. E aí sim, a indicação do transplante capilar ocorre. Então, dá para eu falar que numa proporção de 100% dos meus casos de transplante capilar, 95% são de homens e 5% são de mulheres. Porque nas mulheres, a gente consegue melhor e mais efetivos tratamentos clínicos, restaurando a saúde do cabelo e fazendo com que esse cabelo engrosse e restaure a autoestima, né, dessa paciente, muito mais fácil que no homem, porque o homem tem uma calvície mais grave. O homem já deixa as plantinhas, os folículos capilares morrerem mais cedo. E por conta de ter mais hormônio, de ter a exposição genética, predisposição genética, esse hormônio masculino vai agir fazendo uma morte do folículo mais antecipado. Eu tenho pacientes homens com 15, 16 anos que já começam, jovens, né? Que já começam a ter sinais de calvície. Então, no homem, a doença é mais grave. Apesar de que a maioria
se desenvolve a partir dos 30 anos. Mas entre os 20 e 30 anos tem uma grande parcela de homens que já desenvolve calvície. Até porque o homem, ele tem uma mania de, acho que quando é mais novo, né? Lavar a cabeça até com sabonete, né? Tem. Não tem um Usa cuidado. qualquer- Eu Não, lembro quando meu é marido… sabonete ou o shampoo que tiver no banheiro. É, Qualquer coisa que tiver lá, ele usa pra se lavar. fizer espuma, Ele ele usa tá… Às vezes lava o cabelo até com o condicionador da esposa. É isso Ah, aí. mas você não faz espuma, mas é um condicionador. É isso aí. Então, assim, eu acho que o homem, ele tem um pouco essa negação dos cuidados, né? Quando eu fui falar pro meu marido que ele começou, até É meu paciente, Dudu é meu paciente. Passou lá que eu lembro que você deu o shampoo que ele usa. Agora ele usa até hoje. Mas ele aceitar usar um shampoo mais caro, que é um Kerastase masculino, Isso. né? Ele falava, imagina, mas eu não preciso disso. Eu falava, Não então… fazia sentido pra ele, não faz sentido, né? Então, os homens, eu acho que eles deixam mais a coisa a hora que não dá mais, né? Normalmente, homens, de maneira geral, não são vaidosos. Eu posso falar isso porque eu sou dermato e eu sempre tive muito mais atendimento feminino na dermatologia. Hoje eu não atendo mais dermato, então hoje quem fica com a parte estética dos injetáveis, tratamentos e tecnologias é a Vi. Mas durante 15 anos eu atendi muitas mulheres. Então eu sei o que é o público masculino e feminino dentro de um consultório que vai buscar uma solução estética. Homens não são vaidosos na grande maioria deles. Mas todos os homens, isso eu te garanto, todos os homens são vaidosos ou têm vaidade com o cabelo. Nós já operamos pacientes com 80 anos. 70 ou mais é frequente na clínica. Veja bem, o que leva um homem de 76, 80 anos a procurar uma cirurgia estética? O homem, quando perde cabelo, perde identidade. Então, ele não se encontra ali no espelho mais. Ele pode nunca se importar com uma ruga, com a barriga, com uma mancha de pele, com uma pálpebra caída, às vezes. Eles nem se ligam, a maioria deles. Mas o cabelo, quando o homem começa a perder, ele perde também a sua identidade. Se eu estou falando de homens que se importam com o cabelo, quando você vai para o público feminino, imagina a importância do cabelo para a mulher. Então, se para o homem, para todo homem é importante, para a mulher você pode botar 10 vezes maior a queixa dela. 10 vezes maior o impacto que a falta de cabelo causa na mulher. Então, assim, quando a mulher chega fragilizada por perda capilar comigo, a dor é lá em cima. E aí sim a gente tem que saber acolher. Então, eu pego mulheres que usam próteses capilares. Prótese, peruca. E ela tem simplesmente, ela vive numa prisão com aquela prótese. Eu peguei uma paciente esse mês que passou, que desde os 22 anos, ela tem 37 anos, ela usa prótese todos os dias da vida dela e os filhos dela ela tem 2 filhos, nunca viram ela sem essa prótese. O marido sabe como é ela sem prótese, porque de vez em quando ele vai fazer a manutenção, né? Prótese capilar é uma peruca, gente. A peruca essa prótese fica colada e fica entrelaçada, que chama interlace, com fios de cabelo natural da região lateral. Mas é péssimo do ponto de vista, não só estético também, porque não é tão natural, mas você não consegue higienizar o couro cabeludo. A pessoa vive... Dor, né, a pessoa também, vive... deve doer também, não. Assim, a higiene é o grande problema, né? Só que a pessoa prefere usar aquilo do que se expor, né? Então a calvície é uma grande dor da mulher. A calvície, a alopecia androgenética é cada dia mais frequente no público feminino e a gente tem cada vez mais um público feminino entrando na clínica, procurando tratamentos e às vezes as mulheres chegam para mim e falam assim, eu quero fazer transplante. E eu falo, não, seu momento não é de transplante, seu momento é para tratamento. E depois de 6 meses, 1 ano, eu restauro toda aquela saúde capilar dela e às vezes eu evito uma cirurgia de transplante, por mais que eu seja cirurgião. Que eu gosto de fazer cirurgião, eu também sou tricologista, e tricologista é a área da medicina que estuda e trata as doenças do couro cabeludo e da fibra capilar do cabelo, e muitas das vezes as mulheres só tratam e não vão para o transplante, no caso dessas calvícies da alopecia androgenética. E então, no caso do transplante de sobrancelha, né? Que esse muito me interessou. Porque cabelo acho que eu tenho bastante, mas esse é a maior moda que existe atualmente. Esse eu amei. A Vi pode falar que ela é a grande especialista do transplante de sobrancelha na Queria clínica. saber um pouco mais.
como ele acontece, quando ele é indicado e como que é esse procedimento que eu vi, né? No começo você falou que tira os fiozinhos daqui, então é com o próprio fio da mulher. Explica um pouquinho. Exato. Então, o transplante de sobrancelha ele é indicado para qualquer mulher que queira corrigir falhas, aumentar a grossura da sobrancelha, ou quando a sobrancelha é muito curta. Então, é indicado para a mulher que quiser melhorar esteticamente a sobrancelha. Claro que a gente sempre tem que avaliar essa mulher antes de indicar transplante. Principalmente mulheres que não têm, que perderam uma parte de sobrancelha, porque tem algumas doenças que causam essa queda e que são autoimunes e, vamos dizer, elas têm controle, mas elas não têm cura. E muitas vezes o transplante, por mais que faça, não vai pegar, né? Porque o folículo ali, a raiz do cabelo, da sobrancelha, está sofrendo uma ação inflamatória que acaba matando os fios. Os fios que a gente colocar, provavelmente também vão sofrer. Então, nesses casos, a gente tem que conversar muito com o paciente, muitas vezes contraindicar, tá? Mas fora isso, mulheres que têm a sobrancelha muito fina por depilação, excesso de depilação, né? A sobrancelha passou por muitas épocas diferentes, né? Algumas épocas elas eram muito fininhas, agora tá aquela sobrancelha mais grossa, né? Mais longa, mais alongada. Então, para a mulher que quiser corrigir falha, não gosta da micro, é possível também. Tem mulheres que têm micro e não gostam da micro. Eu tenho alergia da micro. Eu tenho alergia, eu tô num processo alérgico grande de tinta. Até assim, fui pintar meu cabelo, me deu alergia. Eu fiz aquele método Brown lá que fala que você arrepia. Quase morri. Ficou desse tamanho, tive que tomar corticoide. Eu lembro. Eu dei foto você pra me mandou, você. eu lembro. Doutora, me ajuda aqui. Eu lembro, porque ficou horrível. Então, assim… porque eu sempre tento deixar a sobrancelha mais arqueada, mais grossa. Eu acho bonito, né? Então, já o transplante já Então, assim, vamos supor que você tenha uma micropigmentação e que você não goste. Algumas mulheres acabavam ficando com a micro, porque se tirar a micro não tem pelo. Ela vai ficar sem sobrancelha. Hoje, com o transplante, o que é possível? A gente tira essa micro através de laser, que é uma tinta de tatuagem. Então, a gente consegue tirar essa micro e faz um novo desenho de sobrancelha com a aprovação da paciente e transplanta os fios, tá? O transplante de sobrancelha é uma cirurgia relativamente tranquila, simples, né? Pra gente que é médico. Então, ela é uma cirurgia que demora em torno de 4 a 6 horas, dependendo do número de folículos. Isso é rápido, viu? Isso é rápido. É uma cirurgia rápida. Porque o transplante de cabelo é em torno de 10, 12 horas. Mas a cirurgia de sobrancelha é uma cirurgia extremamente delicada e é uma cirurgia que demanda uma perfeição do cirurgião que está fazendo. Por quê? Sobrancelha tem ângulo correto, tem curvatura correta, milímetro correto, então geralmente a gente tira os folículos dessa região mais fininha, daqui da nuca mesmo, do couro cabeludo, mas ela tem que estar semelhante à espessura do seu fio de sobrancelha já, né? Então, o transplante de sobrancelha ele tem mais detalhes e mais cuidados do que o transplante capilar, por exemplo, de cabeça. Então, a gente tira esse cabelo, a gente tira esse folículo daqui e implanta ele na sua sobrancelha com um desenho já pré-definido. É anestesia local, tá? Pode ser com sedação, caso a paciente seja muito ansiosa, queira dormir o procedimento inteiro. Tipo eu, assim. Pode dormir, vai ter o anestesista ali te acompanhando. Ou pode tomar um dormonide oral e dormir também, mas sem precisar de nada venoso, tá? A sobrancelha tem… Esses fios são feitos uma análise, doutora, para ver o que é saudável, o que não é? Os da sobrancelha também? Então, os fios que a gente tira do couro cabeludo, vai para o microscópio. Lá ele é lapidado, porque ele tem que ser um fio mais estreito para caber mais folículos na sobrancelha. Então, ele é lapidado para depois ele ser implantado, para depois ele ser colocado, tá? Uma coisa interessante sobre o transplante de cabelo como a gente tira fios da cabeça, ele cresce como um cabelo. Então, ele vai crescer muito mais rápido tranças, do que a sua sobrancelha natural.
né? Então, ele tem um crescimento igual ao do cabelo da cabeça. Então, é um transplante que você vai ter que cuidar mais, cortar Uma manutenção mais. a cada 15 dias. Uma né? manutenção a cada 15 dias, com uma pessoa que saiba pentear e cortar o fio. Mas é uma solução fantástica, né? Então, é possível para todas as mulheres, pós-quimioterapia, claro, após liberação do oncologista que estiver acompanhando, os fios vão voltar a crescer da mulher normalmente após a interrupção da quimioterapia, mas se acontecer falhas, é possível sim fazer o transplante de sobrancelha e fica muito natural, muito bonito, mas precisa ser feito com médico que entenda o que está fazendo, porque é uma cirurgia muito detalhista. Essa queda, né? Quando vocês falam dessa queda, a própria alopécia, né? Genética, essa queda, ela é só um fator genético? Ou ela, por exemplo, no caso de uma... Porque eu sei que a testosterona alta, ela aumenta a queda do cabelo. Exato. Então, por exemplo, as mulheres que até colocam o tal do chip da beleza, Gestrinona. que é testosterona, aumenta uma queda capilar Aumenta. também? O conceito de queda capilar na alopecia androgenética, a gente vai chamar de afinamento capilar. Porque quem fica calvo não necessariamente vê o cabelo caindo na hora do banho, no travesseiro, no dia a dia. Normalmente o que acontece é um afinamento progressivo. Isso pode durar anos, tá? E a causa desse afinamento é o hormônio que vem da testosterona, que a mulher tem só um pouquinho, o homem tem bastante, chamado de hidrotestosterona. É um subproduto, é um hormônio derivado da testosterona e é ele que vai se conectar ao folículo capilar, fazendo o afinamento desse folículo, vai matando esse folículo aos poucos, e o folículo é a raiz, é o mini órgão produtor de fio, vai, claro, se ele estiver doente, vai soltar um fio de cabelo mais fino e mais comprometido, mais doente também. Então, a questão do uso de hormônios pode acelerar a evolução natural da calvície. A calvície que poderia se estender lá para o homem, em média, de 30 até 55 anos, se ele começar a tomar hormônio muito cedo e ele já tiver a característica genética familiar, ele vai ativar um gatilho desencadeante e vai acelerar o processo do afinamento. Então, homens que usam testosterona exógena, ou seja, de uso recreativo, por performance, para melhora da parte estética corporal, ou homens que tomam testosterona até para uma terapia de reposição, ou mesmo que tomam de maneira profissional, os fisiculturistas, vão estar mais expostos ao subproduto dessa testosterona, o DHT. E mulheres também. A mulher que usa chip da beleza, chamado de gestrinona ou gel de testosterona, que vai trazer inúmeros benefícios, porém com efeitos colaterais que nem todo mundo vai ter, mas a maioria dos pacientes tem algum tipo de efeito colateral. E como que a gente pesa o custo-benefício de tudo isso? A gente sempre está em conversa, por exemplo, com os médicos prescritores de testosterona, o nutrólogo, o endócrino, né, os clínicos que prescrevem, eu estou sempre conversando com eles. Porque o paciente tem que entender que não dá para ter tudo sempre. Se você quiser uma performance corporal muito boa através da testo, você vai perder e afinar cabelo com certeza, desde que você tenha genética, tá? Então a gente sempre tenta equilibrar pacientes, homens, mulheres que usam testosterona e que vão programar um transplante, a gente sempre desmama isso antes com o auxílio do médico assistente que faz uso, prescrição da testo. A gente transplanta e depois de 6 meses, 1 ano, ele pode voltar a usar, sabendo que ele corre risco de perder cabelo também transplantado. Então, assim, é custo-benefício. Eu falo para pacientes homens e mulheres, não dá para ter tudo, né, gente? Então, vamos colocar numa balança e vamos entender até que ponto a testosterona que a gente usa de maneira exógena, recreativa, por estética, vale a pena se isso for desencadear um gatilho para você perder cabelo e ficar calvo. Então, será que você vai ficar bem com o teu corpo e calvo e você vai ser feliz? Se o paciente falar, sim, eu quero, ok. E cada um pode escolher o que... A prioridade. A prioridade dele é o corpo. Agora, se ele fala, não, eu quero ter cabelo e quero fazer uso de testosterona ao mesmo tempo e ficar com o corpo legal e o cabelo legal, eu falo, não precisa tomar testosterona para ficar com o corpo legal. Se você fizer dieta e treinar certinho, você vai ter um corpo legal. Diferente do fisiculturista.
Eu opero trabalha fisiculturista. com É uma isso, né? Uma profissão, profissão, Eu né? operei um fisiculturista que ele faz uso de 4 tipos de hormônio. Ele é campeão internacional, Mr. Olímpia e Arnold, todos aqueles torneios internacionais, ele é campeão. Então, a vida dele profissional depende do uso da testosterona. Então, claro, ele operou e continuou tomando teste, porque ele não vai abandonar a carreira dele, né? E o cabelo a gente está tentando tratar da melhor maneira possível. E até porque acho que uma das coisas que a gente também tem que explicar para as mulheres, né, para os homens, tem muito papai que nos assiste também. Até antes eu apresentava o programa assim, né, bem-vindas mamães. Muitos papais mandavam, mas a gente não pode assistir? Pode. Então tem muitos papais também que assistem a gente, que não é porque fez o transplante, acabou, não vou mais tratar, tô livre. Tem uma analogia para isso. Existe um tratamento pós também. Tem. Porque é necessário, às vezes, você vai poder falar melhor, refazer dali alguns anos esse transplante. Normalmente sim. Mas assim, é como se você procurar um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração e você não fazer dieta depois. Então, existe uma manutenção da saúde capilar também, assim como existe a manutenção daquele corpo que o cirurgião te trouxe. Se você fizer uma lipo e não fizer dieta e não fizer exercício, Perdeu. Você vai perder a lipo no decorrer do tempo, né? A calvície, no transplante, a gente não cura. Lembrando que a gente tira folículos capilares de uma área mais permanente, que é a região lateral da cabeça e da nuca, e transplanta esses folículos para cá, para a área calva. No entanto, todo o cabelo não transplantado continua o processo de afinamento. Então, se ele não estabilizar a perda desse cabelo original, ele vai perder densidade e vai aumentar essa rarefação. Com o passar dos anos, sim, vai ficar mais rarefeito, vai ter uma necessidade de uma segunda sessão. Outro ponto que eu sempre toco numa analogia também muito boa é que se você tem uma piscina na tua casa e você tem ela com vazamento, não adianta você ficar enchendo ela de água para nadar, sendo que você não vai consertar aquele vazamento. A piscina vai sempre estar esvaziando. Então, você enche de água, ela continua esvaziando. Claro que, às vezes, o vazamento é pequenininho, você enche de água, aproveita o verão e ela vai lentamente esvaziando. O cabelo, o transplante capilar na calvície é a mesma coisa. Você enche o cabelo do paciente, a área calva, de folículos novos e folículos permanentes dessa região, ele vai ficar bem. Só que o restante do cabelo que ele ainda não perdeu, ele vai perder, se não estabilizar com o uso de tratamento. E até o cabelo Serve pra mulher transplantado, é importante manter a saúde dele, né? Dando Sim. o aporte necessário de aminoácidos, né? De proteínas e de alguns tipos de vitaminas. Então, é importante até para o transplantado dar essa assistência pós-transplante. É como se você fizesse uma plantação, porque folículo é uma plantinha, e o folículo solta o fio de cabelo. Eu falo que o folículo é a raiz da planta, o fio é a folha da planta. Então, se você planta uma plantação de milho e você não aduba, você vai colher milho, mas você vai colher milho mais fraco. Não vai ser uma plantação que teve uma grande produção de espigas de milho. O cabelo que a gente transplanta, a gente também cuida. A gente nutre com vitaminas, a gente trata com estabilizadores da calvície, a gente dá medicamento para engrossar e aumentar o crescimento capilar, e a gente usa tecnologias também, laser, luz, a gente chama de laser de baixa potência. Também tem um laser chamado laser de Thulium, que é um laser lavinha que tem na clínica, que estimula crescimento capilar. Então, a gente usa tecnologias, medicamentos, né, e tratamentos orais para estabilizar a saúde do cabelo e manter isso de longo prazo. Eu ia até pedir para vocês me explicarem um pouquinho, porque assim, ó, uma dúvida que eu, como leiga, não sou dermatologista, né? Não fiz medicina. Então, eu, como leiga, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, entender os procedimentos e as coisas utilizadas na clínica. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os tratamentos que vocês têm na clínica para essa mulher. Antes de perder o cabelo, quais são o que dá para ser feito além das vitaminas, né? Eu sei que tem, para mim é assim, ó, agulhinha de injetar, um negócio de massagem, sei lá o que é aquele negócio que faz assim, é luz. E assim, às vezes o termo técnico a gente acaba não entendendo muito. Então, quais são os tratamentos que são feitos antes e após um transplante, se ela tem que continuar esses mesmos tratamentos? Ou só às vezes já um shampoo, uma vitamina já estabiliza? Então, assim, não é importante entender muito o termo técnico mesmo, porque o que a gente tem que fazer é facilitar
e o entendimento dos nossos pacientes, porque os pacientes são leigos e eu quero, até quando eu trato médicos, eu opero muitos médicos, eu sempre peço para ela, seja leigo aqui, seja paciente. E eu me posiciono de uma forma a explicar bem em detalhes de maneira simples, tá? Então, essas analogias que eu trago com meus pacientes médicos mesmo. Eu não vou ficar tratando de forma técnica, porque um ortopedista, um cirurgião plástico, um ginecologista que me procura, ele sabe da área dele, né? Então, quando ele vai me procurar, ele quer saber de uma maneira simples o que eu faço também. E assim sou eu como paciente também, né? Então, basicamente, a gente tem terapias de estabilização da calvície, que são medicamentos que estabilizam, que vão lá naquele hormônio que causa afinamento e segura ele para ele não agir no couro cabeludo. Então, existem tratamentos para isso, que são medicamentos estabilizadores da calvície, chamados de inibidores do DHT, que é finasterida, dutasterida, espironolactona, no caso das mulheres, né, que vão inibir a ação desse hormônio. E esse medicamento a mulher acaba tendo que tomar até o homem, até o final da vida? Desde que a gente faça o diagnóstico correto e entenda que aquele paciente, tal medicamento vai ser bom para ele e que ele não vai ter efeito colateral nenhum, isso eu garanto. Todo paciente nosso trata uma doença crônica chamada calvície sem efeitos colaterais. Mas, Paulo, você está falando que os medicamentos não têm efeitos colaterais nunca? Tem, assim como todo remédio tem, como uma dipirona, um paracetamol, um anti-inflamatório, um remédio de pressão. Só que você não precisa, principalmente os de uso contínuo, tomar aquele medicamento com efeito colateral sempre. Existem a primeira, segunda, terceira opção e a gente vai adequar o melhor tratamento possível para homens e mulheres sem efeitos colaterais. Existe o plano A, B, C e a gente sempre ajusta. Junto com os tratamentos medicamentosos, a gente sempre pensa na nutrição folicular. O que é a nutrição folicular? É dar aportes vitamínicos, de minerais, vitaminas importantes para a saúde daquele folículo, porque lembrem, o cabelo não é o que a gente transplanta folículos. A Viviane transplanta folículos na sobrancelha, que crescem fios de cabelo iguais aos da sobrancelha, no mesmo espessura, no mesmo ângulo, direção, e eu transplanto folículos capilares para a área da cabeça, que podem vir de 3 regiões, no meu caso, tanto da cabeça, a área doadora da cabeça, que é lateral e nuca, podem vir da barba ou podem vir do tórax, que a gente chama de body hair transplant, os transplantes de fios corporais. No entanto, esses folículos vão se comportar aqui no couro cabeludo de maneira praticamente igual. Fala assim, mas pode tirar da barba e colocar na calvície do homem? Pode. Claro que a gente não agrupa todos os folículos de barba no mesmo local, a gente espalha eles no meio da cabeça e eles vão contribuir para o volume capilar. Então, essa nutrição desses folículos é uma coisa que a gente sempre bate lá na clínica, a importância para os meus pacientes de nutrir o folículo. O nosso organismo é muito sábio. A gente tem, por mais alimentação saudável que nós tenhamos, a gente tem sempre déficits de nutrição folicular, porque o nosso organismo não prioriza o cabelo. Se você perder todo o cabelo, Mari, você vai estar doente? Não. Eu tenho calvície, perdi o cabelo e um monte de careca saudável pra caramba. E o cabelo pro organismo também não é importante. Ele é simplesmente um fânero, é um órgão acessório. Você que nem pode, a unha, né? Você pode não ter cabelo e ser super saudável, como a maioria dos pacientes que me procuram são. No entanto, o teu organismo, na hora que ele recebe ferro, zinco, vitamina do complexo B, C, D, tudo que envolve a nutrição do folículo, você se alimenta bem, você toma, você cuida da sua dieta, mas o teu organismo não prioriza o folículo. O folículo é o último da fila da vitamina, eu falo. Primeiro vai para o cérebro, para a retina, para o coração, para a suprarrenal, vai para os órgãos vitais. E aquela sobra do ferro e de outros nutrientes vão chegar muito pouco para o teu folículo. Então, todos os meus pacientes, mulheres ou homens, fazem um aporte nutricional específico para a saúde capilar. A gente dosa tudo isso e se a sua vitamina D tiver num nível bom através do laboratório, eu sempre otimizo um pouco ela, porque precisa ter uma sobrinha para chegar no folículo. Se o teu ferro está normal, eu otimizo para chegar a sobra no folículo. O folículo pega a sobra. Então, vamos dar um pouquinho de sobra para o teu organismo, dessas vitaminas, esses minerais, para o teu folículo pegar essa sobra, nutrir e ter um fio de cabelo mais saudável. E aí, eu queria pegar um gancho no que você está falando, para reforçar a importância de avaliação médica,
né? Quem entende de doença de cabelo é o médico, né? É o médico que estudou para isso. Tratamento não é igual para todo mundo. Queda de cabelo nem sempre é calvície, né? Às vezes aquele cabelo que você perde depois do parto e que você perde a hora que você lava o cabelo, a hora que você penteia. Não é nada grave, é uma coisa que vai passar. E às vezes é isso que assusta mais as pessoas. E a gente tem doenças de couro cabeludo que são mais graves, que você vai morrer os seus folículos, né? E que você precisa sim de uma avaliação médica. Então, após uma avaliação médica, é definido o seu tratamento. Então, o tratamento para problemas de cabelo são individualizados. Não é igual para todo mundo, né? A vitamina que vende na farmácia ou que vende numa manipulação, muitas vezes ela não vai tratar o seu problema de cabelo. Às vezes pode piorar. Pode até piorar, né? Muitas Tem pessoas... o selênio, se você otimizar um pouquinho e passar do ponto, ele cai cabelo também. Baixa de selênio e aumento de selênio faz queda capilar. Você sabia que você pode comer uma castanha do Pará por dia e se você comer 3, você vai fazer queda de cabelo porque vai aumentar o selênio? O selênio é muito rico na castanha do Pará, mas você não pode comer mais que uma, mas precisa ter selênio, entendeu? Então a gente dosa todos esses nutrientes, essas vitaminas para otimizar o tratamento individualizado. Né? É algo nutricional mesmo, também. né? Total. Então, o tratamento de qualquer problema de cabelo, seja uma queda, seja um buraco que abriu na sua cabeça, seja um fungo, uma coceira, qualquer coisa que está acontecendo com o seu couro cabeludo, com o seu cabelo, é tratamento diagnóstico e tratamento médico. Então, assim, isso é super importante porque hoje as pessoas têm que ter essa informação. As pessoas têm que buscar quem são os profissionais que estão falando em redes sociais. É né? isso. Então, tem que ser profissional capacitado, profissional que estudou para estar tratando aquilo. É porque hoje existe um modismo, né? De todo mundo trata tudo. Exato. Né? Todo mundo faz o botox, todo mundo faz o preenchimento, todo mundo faz tudo hoje, né? E até, acho que uma das causas, né? Já vi, teve uma amiga minha que teve uma alopécia e fez um tratamento por estresse. Só o estresse fez buracos na cabeça dela. Pode acontecer. De tufos, assim, de cabelo. É uma coisa assim. Então, realmente, às vezes, é uma coisa momentânea. E que você fazendo esse tratamento com vitaminas, com suplementação, com laser, com todos esses nomes bonitos aí que vocês falam na clínica, já melhora, né? Com certeza. E no caso da mulher que passou por um tratamento de quimioterapia, né, que outubro, né, a gente tá no mês de câncer de mama, né, um mês de conscientização do câncer de mama. Super importante. Super importante. Então, uma mulher que passou por um tratamento, que ela já tinha talvez uma alopécia, ou já vinha com um cabelo muito fraco, passa por um tratamento, né, e ela decide após isso fazer. Qual que seria o tempo, com certeza com a liberação do médico dela, mas assim, quais são as indicações para essa mulher? Como que funciona? Você saberia me dizer quanto tempo para ela fazer esse implante? Se já vai para um transplante ou primeiro vocês tentam essas técnicas primeiro? Olha, Mari, então, é interessante que hoje, até durante a realização de quimioterapia, alguns tipos de quimioterapia caem cabelo, outras não. Então, isso vai depender muito do tipo de quimioterapia que essa mulher está sendo submetida. Até em alguns hospitais, eles fazem um resfriamento do couro cabeludo enquanto está sendo colocada a quimioterapia. Mas que não adianta muito. Pois é, mas é uma das formas, assim, é algo meio... É bom, mas ele não vai resolver, né? Porque o cabelo que tiver cair, vai. A quimioterapia, muitas vezes, não sabe qual célula ela tem que agir exatamente, que é aquela célula cancerígena. Então, ela age nas células que se multiplicam muito rápido. Então, o cabelo é uma célula que se multiplica muito rápido. E é onde a quimio acaba agindo. Por isso que o cabelo cai. Então, alguns tipos de quimio fazem isso. O ideal para iniciar tratamento para essa mulher enquanto ela estiver fazendo quimioterapia, o tratamento nutricional dela é importante, né? Então, assim, mulheres que fazem quimioterapia, é super importante o tratamento nutricional. Isso ajuda também nessa questão do cabelo. Depois que acabar essa quimioterapia, o cabelo vai começar a crescer diferente.
né? O cabelo, ele tá se reiniciando ali, né? Então, geralmente, o cabelo, quando a mulher termina a quimio e começa a crescer o cabelo dela, é um cabelo geralmente mais fraco, pode até vir um pouco mais cacheadinho. Cacheado, é isso que eu Mais ia falar, fino, né? porque os cabelos, eles vêm mais fininhos, então eles vêm um pouco mais frágeis. Então, ela já pode, nesse período, começar o tratamento, tá? Claro que sempre é bom os profissionais médicos estarem se conversando, né? Para saber possibilidade de tratar novamente com essa quimioterapia de novo. Então, assim, a liberação do oncologista e a conversa entre os médicos é importante, mas a mulher já pode estar começando a fortalecer o cabelo neste período. E durante o processo, a mulher que já estava em tratamento de uma alopécia, durante esse processo da quimioterapia, tem medicamentos que ela pode manter? Normalmente não. A gente prioriza. Pensa que é uma fase de vida muito difícil da mulher, que ela vai ser polimedicada. Então, efeitos colaterais de quimioterapia, de tudo que tange o tratamento quimioterápico da oncologia, já traz muita medicação para a mulher, tem que controlar funções hepáticas, renais, vários efeitos colaterais. Então, nesse momento, a gente retira o que não é extremamente necessário. Né? Então, claro que um tratamento estético passa a ser secundário. No entanto, a partir do momento da alta da oncologia, a gente já tem terapias de resgate daquele cabelo para crescimento otimizado. Por mais que se fale, o cabelo de quimioterapia vai nascer de novo, normalmente eles nascem com mais fragilidade, com mais dificuldade de espessura, então a mulher tem uma tendência de perder volume, mesmo o cabelo crescendo, porque na quimioterapia ocorre um eflúvio, que a gente chama anágeno, que é um termo técnico, que é um eflúvio do cabelo que está crescendo, é uma queda de cabelo do cabelo que está crescendo. Porque existem 3 fases do cabelo, do ciclo capilar. Uma de crescimento, uma de adormecimento, onde o cabelo não cresce mais, mas também não cai, e uma fase chamada de telógena, que o cabelo desprende do couro cabeludo e cai. Na mulher que faz quimioterapia, ou no homem, o cabelo que está em crescimento, que é um cabelo saudável, ele interrompe o ciclo e cai. Então, veja bem, por isso que você perde todo o cabelo de maneira geral quando em alguns tipos de quimioterapia. Só que a hora que você suspende quimioterapia, o ciclo capilar volta a ser resgatado e volta a crescer. Então, volta a nascer o cabelo? Na maioria das vezes, sim. Só que a gente consegue otimizar nutricionalmente os tratamentos injetáveis com medicamentos de aceleração, né, do crescimento capilar e fazer com que a mulher que tenha passado por aquele período de tanta angústia, de sofrimento, restaure logo a tua autoestima vendo o cabelo dela crescer saudável, né? Então, a gente sim indica tratamentos pós-tratamento de quimioterapia, imediatamente após a alta das quimioterapias. E você perguntou do transplante, né? Normalmente não precisa. Normalmente não precisa, porque a gente consegue resgatar todo o volume capilar que ela tinha antes para depois do transplante, porque o cabelo não morreu.Esse cabelo se desprendeu do folículo capilar, mas o folículo está lá. Mas no tratamento ele vem mais saudável, muito né? mais, e mais rápido. A não ser que essa mulher já tenha uma alopecia androgenética, que é a calvície feminina, antes de iniciar o tratamento para a quimioterapia. Com a quimioterapia. Aí existe sim um agravamento e aí é sim indicado, após o término da quimioterapia, se necessário, o transplante capilar nessa mulher. Sabe o que me surgiu de dúvida agora? Nós mulheres, eu, por exemplo, penteio o cabelo, passo a máscara no banho. E aqui já penteio no banho, porque cabelo comprido a gente não vai deixar para pentear depois. Qual que é a quantidade de bolo, assim, ó? Eu ensino mulheres a lavar cabelo. Natural. Eu quero que você me ensine. É importante essa dúvida. Por quê? Porque, assim, tem épocas que eu vejo que eu falo, nossa, mas caiu muito. Mais. Aí, assim, até quando que a gente pode observar e falar assim? Porque às vezes não necessariamente você precisa esperar sair um buraco na sua cabeça pra você procurar. Não, claro que não. Então, assim, quando que a gente pode falar, não, quantos fios por dia é normal cair? Assim, não existe um número exato, mas entre 50 a 150 fios de cabelo todos os dias é normal. Depende de quantos fios você tem no couro cabeludo. Em média, nós temos 100 mil fios de cabelo no couro cabeludo. E que se você pensar que 1% deles estão em fase de queda, ou seja, 1.000 fios de cabelo estão em fase de queda e que num mês você vai ter a queda de todos esses fios que estão na fase de cair, em 28 dias cicla. É como se fosse a menstruação feminina. Todo mês
1% dos fios de cabelo da sua cabeça caem. Se você tem a média, vamos botar uma média boa, 100 mil fios. É o fio. Folículo tá lá, Não tá? é o folículo, Vamos não é a entender raiz fio, do folículo. cabelo. Então vamos pensar que você tenha 100 mil fios de cabelo e que em um mês você perca 1.000. É muito? Não, dá 35 fios por dia. Então assim, não é nem muito 1.000 fios de cabelo por mês. Mas o que é normal, o que não é? Quando que eu preciso procurar um médico? Quando você tem uma mudança de padrão. Toda mulher sabe a quantidade normal de sair fio de cabelo na hora que ela lava. Aí toda mulher põe no azulejo, né? Isso, ótimo. Essa mania eu não entendo por que existe, né? Meu Mas tira azulejo. Só vem assim e fala assim, amor, pra gente pega conferir. a taturana que você deixou aqui. Eu acho que é pra não entupir o ralo, né? Pelo menos. Então. Conferir se tá aquela Contar, quantidade né? normal. E eu tenho pacientes que contam. Então, assim, se todo dia sai aquele quantidade de fios na hora que você lava e você nota que aquilo dobrou, triplicou, é hora de procurar um médico. Tem alguma coisa errada. Você vai perceber. Todo mundo Você vai perceber. É mudança que tá de padrão. caindo. É. Tem gente que cai muito pouco e de repente cai um pouco mais, mudou padrão. Procure. Tem gente que já cai bastante, mas de repente cai muito. Procure também, porque alguma coisa no teu organismo vai estar fazendo esse aumento de queda. Pode ser por estresse. A grande maioria tem a causa de queda. Pós-gestação. Pós-gestação, O meu é pós-gestação. mudanças hormonais, alteração nutricional, ganho de peso ou perda de peso muito rápida, uso de Ozempic, Pós-bariátrica. Mounjaro, todas essas medicações, que não é a medicação que faz cair, é a restrição calórica. Você usa, é Mounjaro, Mounjaro, que é o primo rico do Ozempic. do Ozempic. Quando você começa a usar essas medicações, a restrição calórica você vai diminuir abruptamente, faz queda capilar. E Mari, o banho é muito o diagnóstico da pessoa. A pessoa chega falando, meu banho tá assim, meu banho tá assado. Tem uma forma de lavar cabelo Então, também. eu já quero que você me ensine já. Eu ensino mulheres a Porque lavar tem cabelo. épocas que eu sinto que meu cabelo, eu lavo, no outro dia tá belezinha. Tem épocas que eu sinto que eu lavo, à noite já tá oleoso. Eu falo, não lavei direito esse cabelo? Já não é possível. A Viviane tem o couro cabeludo oleoso. Então, quando a gente fala de couro cabeludo, a gente fala de oleoso, normal e seco. Ou sensível, que são os descamativos. Então, quando a gente fala, meu cabelo é oleoso, não é o cabelo que é oleoso, é o couro cabeludo que é oleoso. Couro cabeludo oleoso vai muito de acordo com a pele do rosto da mulher. Se você tem uma tendência de rosto, de pele oleosa, normalmente o couro cabeludo também é oleoso. E aí, aquela pergunta, pode lavar o cabelo todo dia? A Vi lava todos os dias, porque ela tem o couro cabeludo oleoso. Tem alguns mitos, né, sobre cabelo. Pode lavar cabelo todo dia? Pode. E se você tem cabelo oleoso, você deve. Você deve limpar bem esse couro cabeludo. O que a gente tem que limpar muito bem, se necessário, todos os dias, caso tenha oleosidade, é couro cabeludo. Então, a gente tem que levar a mão no couro cabeludo, limpar com o shampoo indicado para você. E o shampoo, você não precisa passar no comprimento do cabelo. O shampoo é a hora que você enxaga, o shampoo passa pelo seu fio e o limpa. Então, a gente, por exemplo, que tem coloração, que faz o loiro, se você passar shampoo todos os dias no cabelo, estraga muito, vai ressecar muito, vai perder muito. Eu tenho uma dica para mulheres que têm loiro e cabelo seco. Outra coisa, outro mito. Cortar as pontinhas do cabelo cresce mais rápido. Isso aí é papo de cabeleireiro. É mito. Tem que cortar as pontinhas. Na lua crescente também. Também. Então, se tem esses mitos aí. E tem que cortar as pontinhas para você não ficar com o cabelo no chão. Mas não porque ele vai fortalecer. Não vai fortalecer. Não tem ligação. O fio, a ponta do fio de cabelo não tem ligação com o couro cabeludo. Na verdade, o fio de cabelo é uma estrutura morta. 80% proteica e ela é morta. A gente tem o fio de cabelo como uma característica que traz um entendimento do que está acontecendo lá dentro do couro cabeludo, no seu folículo, no teu organismo. O cabelo representa muito o organismo da pessoa, mas o fio, propriamente dito, é uma fibra proteica. E aí, como que lava cabelo de mulher? Cabelos de mulheres são o cabelo compridos, porque homem é o cabelo curto. Eu fiz transplante capilar faz 3 meses, meu cabelo está começando a crescer agora do transplante. Eu vou usar um shampoo, vai lavar o couro cabeludo e vai limpar o meu cabelo ao mesmo tempo. Não dá para eu distinguir fio de couro cabeludo. Só que shampoo, gente, não é para lavar cabelo. Shampoo é para lavar couro cabeludo. Shampoo é um detergente de couro cabeludo.
basicamente. É um sabonete de couro cabeludo. Ele vai limpar o teu couro cabeludo. Shampoo não é para ser usado no fio de cabelo, já que é uma estrutura proteica e normalmente seca. Se você usar um detergente nesse fio de cabelo ou shampoo, ele vai fazer uma adstringência e vai abrir as cutículas, porque o fio de cabelo é uma proteína, ele tem várias cutículas, que é tipo escama de peixe, e que quando elas estão seladas, quando faz selante, sela essas cutículas e você deixa a estrutura toda organizada. Quando você abre essas cutículas, o cabelo fica frizz, fica um cabelo desidratado e seco. Então, qual é a orientação para mulheres que têm cabelos compridos? A primeira coisa que você tem que fazer é umectar, é hidratar o cabelo antes de entrar no banho. Ou até dentro do banho, do box. Você vai primeiro usar máscara ou condicionador. Qual que é a diferença de máscara e condicionador? A Viviane podia falar melhor que eu, que ela que usa, eu nunca usei. Mas máscara é um condicionador mais concentrado. Tanto faz, você pode pegar o condicionador que você quiser, gente. A máscara que você quiser. Precisa ser Kerastase? Não. Pode pegar Iamasterol, tá? Aquele mais baratinho. Só que você precisa fazer, pode pegar óleo de cabelo, óleo de coco, e você precisa passar no comprimento da orelha para baixo, fazer uma umectação, uma hidratação dos seus fios para proteger da ação do shampoo. Então, o primeiro passo do banho é passar a máscara ou o condicionador no comprimento do fio. O segundo passo é pegar o shampoo e massagear no couro cabeludo. E você não vai passar shampoo no fio. Na hora que você for enxaguar, esse shampoo vai tirar o excesso de máscara ou condicionador do fio sem desidratá-lo. E aí você protegeu o seu fio de cabelo, a fibra capilar, de ter um ressecamento causado pelo shampoo. Ah, mas tem shampoo de couro cabeludo seco. Serve para o cabelo? Não. O couro cabeludo pode ser oleoso, os shampoos transparentes são mais adstringentes e os shampoos perolados são mais hidratantes. Mas está relacionado ao couro cabeludo e não ao fio. Fio de cabelo é óleo, máscara e condicionador. E basta. E leave-in, depois, que é o hidratante pós-banho, para proteção térmica e para caimento, para diminuir o frizz do cabelo. Só que você vai usar depois do banho. Então, mulheres, aprendam. Primeiro, usem a máscara ou condicionador do comprimento para as pontas, da orelha para baixo, e depois o shampoo no couro cabeludo, e você vai fazer um enxágue das duas coisas ao mesmo tempo. O shampoo vai passar pelo fio com a proteção da máscara de hidratação ou do condicionador e não vai danificar tanto, não vai ressecar tanto o seu fio de cabelo. Outro ponto, banho. A água sempre morna para fria, nunca morna para quente, porque você desidrata aquele couro cabeludo intensamente e ele vai produzir o quê? Por ressecamento intenso, oleosidade, num efeito que a gente chama de rebote. Então, mulheres que têm couro cabeludo oleoso e tomam um banho quente vão ficar com o cabelo oleoso, com o couro cabeludo oleoso, 2-3 horas depois do banho. Então, caspa. E não precisa ser gelado, caspa, tá? Né? Morno para frio tá bom. Caspa, que é a dermatite seborreica, o banho quente também desencadeia, né? Então é isso. Você tem que fazer primeiro a hidratação do fio e depois a higienização, a limpeza do couro cabeludo. O cabelo não precisa de shampoo. E essa umectação que você fala é assim: a gente entraria no banho, molha, depois, ou com ele seco mesmo eu passo? Existe o pré-pool, né? O pré-pool é meia hora, 1 hora antes. O pré-shampoo ou o pré-pool, a gente faz a umectação 1 hora antes do banho. Você quer dar aquela hidratada muito boa no fio de cabelo? Tipo, quem tem luzes igual vocês, o cabelo é extremamente seco, tá? Esse cabelo com luzes é um cabelo que está extremamente danificado. Fragilizado, é um cabelo muito fragilizado. Então, uma vez por semana, a indicação é fazer umectação, pode ser com óleo mesmo, capilar ou óleo de coco, amarrar um coque e dormir com ele sujo e lavar pela manhã. Seu cabelo vai estar extremamente hidratado no dia seguinte. Então, uma vez por semana fazer essa umectação. Mas nem sempre, às vezes, a gente vai lembrar ou vai ter tempo. Mas você fazendo antes de você pode fazer umedecer e passar esse óleo ou essa máscara antes de usar o shampoo. Porque essa máscara, além de ter essa umectação, ela faz uma proteção para a hora que o shampoo passar, não ressecar o fio. Entendi. Outra coisa importante, outra coisa que é super... Dica. Uma dica super importante. Durma com o seu cabelo
sujo, mas não durma com o seu couro cabeludo molhado. Filha, Nunca. você tá escutando? Isso. Repete, doutora. Nunca. Durma, tá tarde, mas eu quero lavar meu cabelo Durma com porque ele ele sujo. tá oleoso. Aproveita e durma faz com uma ele meditação sujo. noturna. Passa Isso, olhinho, isso. amarra, dorme No e dia lava seguinte, só de manhã. acorde 15 minutos mais cedo e lave o seu cabelo. Mas não durma com o cabelo molhado. Porque ele fungo. Aumenta a chance de proliferação de fungo. E fungo de couro cabeludo é chato para tratar, é um tratamento longo, é um tratamento difícil. E para o fio também não é bom. O fio fica fragilizado Elástico. quando ele está molhado. O fio ele fica elástico, então a chance dele quebrar, dele danificar é muito maior também. Gente, essa daí, assim, você vai gravar um áudio e me mandar, tá? Porque a minha adolescente de 15 anos lá em casa… Lava o cabelo e deita. Ela lava, eu tava até com a pediatra, né, conversando esses dias, e eu falei assim: olha, explica pra minha filha, porque ela lava o cabelo, ela sai com o cabelo pingando, E deita. liga o ar no 13, que se estiver no 13, ela põe no 13, Menos porque adolescente 10. tem um calor, Igual né? tela, assim, também. Menos 10. Menos 10, põe aquilo na cara e dorme com aquele cabelo. Eu falo, aí se eu vou secar, ela fala: mãe, não precisa, não precisa. Então vamos explicar. Vou falar do Outra fungo. coisa importante que você falou do secador de cabelo. Qualquer tipo de calor intenso no fio não é saudável. Ele vai sim fragilizar o fio. Então, a gente tem hoje aqueles secadores que são que não emitem tanto calor, que o mais famoso é o Dyson. Ele é mais pelo vento forte, com pouco calor, tá? Mas ele ainda é muito caro, então… O uso de chapinha, o uso de secador de cabelo. Secador sempre Dá pra 20 trocar de centímetros. carro com esse secador que eu É falou super aí. caro. O secador comum, que é o secador que tem calor, pelo menos 20 centímetros do seu couro cabeludo, tá? E sempre use um leave-in, um protetor térmico. Lá, quando for comprar a embalagem do que você vai usar no cabelo, tem que estar escrito lá, protetor térmico para os cabelos. É fundamental usar. E o secador sempre mais afastado. Aquilo que muitas vezes a gente faz no salão, que encosta, né? Você põe a escova e encosta, aquilo é uma vez ou outra só quando vai no salão. Chega até a sair fumaça, né? Então, isso é uma vez ou outra só quando for em salão. No dia a dia, é secador de cabelo longe da cabeça. E quanto à frequência, que a gente começou falando e não finalizou, lavar o couro cabeludo todo dia, desde que ele seja oleoso, não faz mal. Tá? Desde que você não durma com ele molhado. E não aumenta a queda. Lavar cabelo todos os dias não aumenta a queda. Eu já tive uma vez uma paciente que ela estava 20 dias sem lavar o cabelo, porque ela estava com queda e ela achava que era lavar o cabelo. Porque quando lava o cabelo, se você está com um eflúvio telógeno, que é aquele tipo de queda, que é um tipo de queda de cabelo, a hora que você lava, você percebe o seu cabelo saindo mais. Então, ela relacionou isso com a queda do cabelo e parou de lavar o cabelo. Então, assim, eu tava com bastante caspa, oleosidade tremenda. Então, assim, não tem relação. No entanto, pode lavar o cabelo todo dia, mesmo se você tá com queda ou se você tem calvície. No entanto, se a mulher tiver um couro cabeludo mais normal, levemente para oleoso, lavar dia sim, dia não, é muito mais prático, é saudável também. Só não pode deixar para lavar uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque vai aumentar a proliferação fúngica, vai ficar com sujidade, poluição. Dermatite seborreica, que é aquela descamação, coceira. Isso. E quando a mulher lava, aí sim dá um desespero, porque a mulher fala: doutor, olha o tanto de cabelo que saiu no banho. Mas quantos dias você ficou sem lavar? Eu fiquei 3 ou 4. Acumulou 3 ou 4 dias de queda. E naquela lavagem foi um desespero, porque cai realmente muito cabelo. Pensa que 100 fios por dia é o normal. Você fica 4 dias sem lavar, cai 400 no banho. Porque acumula. O fio fica solto, mas de maneira geral ele tá preso. Você vai lavar e fala: gente, olha o tanto de cabelo que tá caindo. Não é. É que a frequência diminuiu. No entanto, as mulheres que têm cabelo já seco, esse cabelo mais seco, se não precisar de um tratamento muito intensivo, principalmente local, pode até lavar 2 vezes por semana? Pode, tá? Mas, de maneira geral, eu oriento mulheres a lavar no mínimo 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Ou mulheres com cabelo oleoso lavarem diariamente, né? Mas é difícil uma mulher assim com uma raiz seca, né? É difícil. Geralmente, difícil, são né? mulheres pós-menopausa. Elas acabam ficando com a pele, o couro cabeludo mais seco. Então, essa necessidade de lavagem não é tão
tão importante para ela. E você comentou que você fez um transplante há 3 meses, né? Eu queria saber, então, o que as mulheres, quando elas fazem um transplante, o que elas, ou tanto o homem, né, o papai que estiver nos assistindo, o que eles podem esperar? Quanto tempo é esse processo para ficar? Porque agora que para te falar bem a verdade, que eu tô entendendo que é o transplante do folículo. Para mim que era transplantar, eu falei, o fio de cabelo. Esses homens tudo careca. Eu falava, gente, mas não põe o fio? Então, assim, como que é esse processo? O que ela pode esperar? Quanto tempo depois? Se nasce, depois cai, depois nasce de novo? Como que é esse processo? Eu vou falar um pouquinho do meu caso, que acho que já explica bem. Eu fiz um transplante há 8 anos, na técnica antigamente, para fazer um transplante capilar. A gente tinha uma técnica que cortava o couro cabeludo de orelha a orelha e tirava uma faixa de couro cabeludo, e dessa faixa a gente tirava os folículos capilares, ou seja, a gente tirava as mudinhas dessa faixa de couro cabeludo aqui de trás. E eu tenho uma cicatriz de orelha a orelha que, quando eu uso um corte baixinho, tipo militar, aparece. Então a técnica antiga, além de ser extremamente dolorosa o pós-operatório, eu fiquei com uma cicatriz, que eu não posso usar o cabelo, por exemplo, militar. Hoje, a técnica atual, chamada de FUE, ou FUE, que em inglês significa extração de unidade folicular, a gente retira com um mini corte, um microcorte, de menor de 1 milímetro, é um corte circular de 0,7 milímetros. E a Viviane é uma grande especialista em extrair folículos capilares dessa região aqui. Então, há 3 meses eu submeti a uma cirurgia na minha clínica. A Viviane me operou junto com um amigo cirurgião capilar. Os dois fizeram minha cirurgia com a minha equipe. Eu dormi o tempo todo, a cirurgia é sedada, né? Eu não vi passar as mais de 12 horas que eu fiz a cirurgia. E nós retiramos ela retirou todos esses folículos daqui da minha área doadora, e cada folículo vem 1, 2, 3 ou até 4 fios de cabelo. É como se fosse uma mudinha. Ó, deixa eu fazer, vou tentar explicar. Entender. Então é assim, ó. O cabelo, ele é uma mudinha, né? Igual uma árvore. Se você cortar o tronco de uma árvore e plantar, muitas vezes ela não vai, dependendo da árvore, ela não vai crescer. Então, você tem que tirar ela com a raiz toda, tá? Então, o cabelo, ele tem uma raizinha, sim, que a gente chama de bulbo, e dessa raizinha sai esse fio de cabelo. Quando a gente vai tirar esse cabelo, essa raiz, para tirar daqui de trás, para colocar aqui, que é onde tem a calvície, a gente tem que vir com um punch, que é uma canetinha, com um corte circular. Então, ele abraça o fio junto com esse bulbo, a raiz, e tira. A hora que eu puxo esse fio, sai o fio com a raizinha dele junta. Então, Nossa, uma cirurgia delicadíssima. Delicadíssima. É feito uma cirurgia com lupas de aumento, né? Uma cirurgia microscópica, vou poder falar. Esse bulbozinho, essa raiz, sai junto com o fiozinho. Mas o importante disso é essa raiz, é esse bulbozinho que a gente Se você machucar esse bulbo capilar, que é a parte da raiz, esse folículo ele é inativado, ele vai morrer. Não adianta plantar um folículo que foi mal extraído. E eu tenho aqui do meu lado uma das maiores extratoras de cabelo de todo o Brasil. Ai, gente. É que é tão gostoso. Ela ama essa função que a Viviane, depois que começou a fazer transplante capilar comigo e ela virou a extratora oficial da nossa equipe, nosso transplante ganhou qualidade assim, e a gente faz... o Brasil hoje faz o melhor transplante capilar do mundo, né? E graças a Deus, Marília, aqui no interior de São Paulo, 400 quilômetros de São Paulo, nós somos uma referência no Brasil em transplante capilar de alto padrão, pelos resultados, pela experiência, pela jornada que a gente dá para os nossos pacientes, né? A gente tem pacientes vindos de todo o Brasil e de todo lugar do mundo. A gente já operou todos os continentes. Esse mês a gente operou uma paciente da Austrália. O mês que vem nós vamos ter 2 americanos. O mês retrasado vieram 2 americanos. A gente já operou América Latina, Europa, né? Em janeiro tem uma cirurgia de mulher, de uma italiana que vai vir para cá. Então a gente tem uma referência, e para todo o povo marilense ouvir a gente falar isso sem modéstia nenhuma, eu posso falar que nós temos em Marília um dos melhores serviços de transplante capilar de todo o Brasil.
Brasil. Claro que existem grandes nomes, inclusive no interior de São Paulo também, em outros estados e capital. Mas o marilense e a população da região não precisa procurar serviços em outros locais, porque nós temos que valorizar realmente um grande serviço de transplante capilar que nós temos aqui. Então é isso. A Viviane é a grande extratora, eu faço todo o planejamento cirúrgico, eu faço a implantação desses fios e programa onde esse folículo vai ser implantado. Para a gente implantar um folículo capilar, a gente tem que medir a profundidade, o ângulo, a direção e a densidade. Quantos fios de cabelo eu vou colocar por centímetro quadrado? Qual a direção que ele vai crescer? Porque o cabelo não pode crescer como se fosse uma plantação de cebolinha, todo em pé. E qual a direção e ângulo que ele vai crescer. Então, voltando para o meu transplante faz 3 meses que eu fiz. Toda essa região mais clara aqui da frente é onde vai começar agora, a partir do 3º mês, o crescimento. Então, no 1º mês que você faz o transplante, o folículo capilar está cicatrizado dentro do couro cabeludo, mas o fiozinho que ficou para fora, bem pequenininho, ele cai. Então, o paciente que volta depois de um mês com a gente na clínica, ele chega meio preocupado. Fala, todos os meus fios de cabelo caíram. Até 3 meses depois do transplante, você não vê a cirurgia. O paciente chega e fala, doutor, eu acho que não deu certo o meu transplante, que meus fios caíram tudo. Mas o importante é o que está lá dentro da pele, que é a raiz do cabelo. É como se você plantasse uma semente e esperasse germinar. Não tem o tempo de germinação? Tem o tempo do folículo capilar produzir mais um fio novo de cabelo, que esse sim, a partir do 3º mês, e no meu caso, começou a aparecer agora, tanto essa região posterior que eu fiz, como a região anterior, e a partir de agora cresce rápido. Se eu voltar daqui 3 meses aqui, eu vou estar com cabelo. Hoje eu sou praticamente um calvo falando de transplante capilar. Mas faz parte, gente. Depois que eu fiz as minhas 2 cirurgias, trouxe muita qualidade de como eu trato o meu paciente, porque eu sou paciente de calvície, eu sei a dor que a gente sente tendo calvície, sei como é passar pelo transplante na técnica antiga, o transplante na técnica atual, e faço tratamento. Então, meus pacientes, doutor, mas eu não queria tratar. Eu falei, eu trato. Você trata, mas tem efeito colateral? Não, nenhum. Então, assim, eu faço tratamento, eu sou um paciente modelo do que a gente propõe para os nossos pacientes. E o tratamento, o transplante capilar, eu acho que ele evolui, ele sempre está evoluindo, assim, como tudo na medicina e tal. Sempre, técnica. Mais uma dúvida, assim, né? Você falou que são micros cortinhos. Meu marido, nem para operar, pra gente não ter mais filho, ele morria de medo da dor. Sim. A dor depois é muito grande? A maior quebra de objeção que eu tenho é eu garanto, não como paciente, mas como cirurgião e paciente, que o pós-operatório de transplante capilar é indolor. Olha que beleza para homem. O transplante feito de uma forma agradável e, assim, uma forma legal pro paciente. No nosso serviço, o transplante chamado de alto padrão, ele entrega um pós-operatório indolor. Porém, nem todo caso é assim, tá? E o de sobrancelha também indolor. Mais ainda. Também. Sobrancelha é mais ainda tranquilo, porque é muito são menos tranquilo. incisões. Então, porque aqui é uma área bem delicada. O transplante de sobrancelha, Mari, é tão tecnicamente tão refinado que eu faço uma analogia que você pode ter 2 pedras para lapidar. Uma pode ser um granito para você fazer uma pia na tua casa. É uma lapidação de uma pedra bruta que vai ser lapidada e virar uma pia. E vai lapidar um diamante. São pedras diferentes. Qual que é mais difícil? Lapidar uma pedra bruta, um granito grande ou uma pedra de diamante? Eu falo que o diamante é o transplante da Vi. É de sobrancelha, onde fio a fio tem que estar perfeitamente colocado, angulado, na profundidade e ângulo correto, no design adequado. E tem uma coisa, ele tem que ser simétrico, um lado do outro. Então, e mais um agravante, a mulher fica assim, ó, olhando fio por fio do transplante. Meus pacientes não conseguem olhar fio por fio do transplante, eles veem que ele tem cabelo. Então, o transplante feminino de sobrancelha é um transplante extremamente, tecnicamente, muito rebuscado. Uma obra de arte. É uma obra de arte do transplante capilar. Mas tem uma coisa importante para falar do transplante de sobrancelha. O transplante, as nossas sobrancelhas, elas são gêmeas, mas elas não são idênticas. Exato. É isso que você tem que deixar assim.
Exato. Gêmeas, Então, mas não idênticas. não idênticas. Então, você achar que o transplante de sobrancelha vai deixar suas sobrancelhas idênticas umas às outras? Nunca. Né? Eu falo que nem Deus fez idênticas. Até porque nós somos assimétricos. Né? Nós somos seres assimétricos e na assimetria existe beleza. Né? Você já viu quando pega metade de uma, por exemplo, a Gisele Bündchen, maravilhosa, pega metade dela e vira na mesma metade e cola um rosto com o outro, ela não fica bela como ela é com as assimetrias. Então, as sobrancelhas, elas são gêmeas, mas não são idênticas. E dá assim, pra fazer assim, ó, coloquei um fio assim. Opa, não gostei aqui. Dá. Tira. Na hora. Ah, No mesmo é momento. possível. Tanto Na que o hora. transplante de sobrancelha, a hora que a Vi está extraindo esse folículo, o fio vem mais longo para ver qual ângulo esse fio tá. Porque o fio de cabelo não é extremamente Qual é a reto. curvatura dele? Ele é tipo um Czinho. E esse Czinho, ele tem que ser voltado para dentro, não pode crescer para fora. Então, até esse posicionamento do folículo, ela tem que rodar o folículo e fazer esse fio que tá assim, ficar assim, para encaixar bem. E olha só, como eu tenho muito orgulho da Vi, porque quando a gente se propôs a fazer sobrancelha, não dá para fazer sobrancelha mais ou menos. Mais ou menos. Então, a sobrancelha tem que entregar um refinamento muito grande. E aí a gente se propôs, principalmente ela, que no caso é que toca o transplante de sobrancelha da clínica, Miorali, aí no melhor centro ou melhor médico de transplante capilar de sobrancelhas do mundo, que é em Bogotá, na Colômbia. Então nós fomos fazer um fellow de alguns Dr. dias lá René. com o Dr. René Rodrigues, que é uma referência mundial em transplantes de sobrancelha. Ele ensina médicos do mundo inteiro e nós passamos uns dias bem agradáveis lá e nós trouxemos para Marília a melhor técnica do mundo em transplante de sobrancelha. Porque fazer transplante não é só mudar fio de um lugar para o outro. Existe arte em cima de uma técnica Mas de não tinha transplante. como, gente, vocês caírem um padrão. Vocês já estão num padrão assim, ó. A classe A, não tem como cair, entendeu? Então tem Não, que... Mari, então realmente essa a gente preocupação, né? buscou essa tanto tecnologia como o aspecto artístico do transplante de sobrancelha para entregar realmente uma coisa extremamente requintada. Excelência. Com entregar excelência. E assim, é maravilhoso. O transplante de sobrancelha é maravilhoso. Eu sou auxiliar dela no transplante de sobrancelha. E realmente eu migrei da dermatologia, então hoje meu público é muito mais mulheres em tratamento e transplante e muitos homens, né? 95% dos meus transplantes são masculinos. Eu já quero fazer um de sobrancelha e dar uma marqueadinha aqui assim, ó. Isso, Mário. Calma. A gente consegue fazer Já. tudo. Acho maravilhoso. Já eu tô lá. E assim, pra finalizar esse bate-papo, que nossa, gente, passa voando, né? Rápido, muito Voando, rápido. mas que foi muito gostoso. Eu acho que depois dessa conversa toda que as mamães, os papais escutaram, vontade de fazer, já deu em todo mundo. A parte mais chata, né? Hoje, assim, os transplantes, eles ainda são considerados caros, né? Ainda mais um transplante quando é um alto padrão, uma clínica alto padrão. Como que é a forma? Hoje existe, eu não sei nem se existe consórcios para isso. Na clínica de vocês, se vocês têm alguma opções de parcelamento, Sim. como que funciona isso? O transplante, ele tem um valor agregado porque nós temos um custo elevado. Para você ter noção, o nosso transplante capilar, nós somos 12 profissionais dentro de um centro cirúrgico, sendo 3 médicos e 9 enfermeiras, uma enfermeira-chefe e as outras técnicas especialistas em transplante. Então, nossa equipe conta com 12 profissionais dedicados a um paciente ao dia, num transplante que dura entre 10 a 12 horas no dia todo. Então, pensando nesse padrão de qualidade que a gente quer entregar, o custo é maior. E quando a gente busca um transplante capilar, a gente tem que buscar, principalmente, não preço, mas sim valor agregado a isso, quanto que você se entrega, quanto que você se preparou para estar ali entregando um transplante de alto padrão. E, claro, não dá para ser barato. E eu sei que os pacientes que me procuram sabem que vão investir um valor que não é muito barato, mas que realmente, se for pensar no mercado, para o interior de São Paulo, é um valor ok. Né? Eu falo que é mais barato que uma cirurgia plástica e que envolve muito mais tempo e custo que uma cirurgia plástica. E o transplante capilar hoje, masculino, é a cirurgia plástica do homem, né? Existem, sim, planos de parcelamento na clínica, né? Existem nós temos também uma equipe que avalie, nós temos uma equipe de
venda que avalia caso a caso. Nós somos bem maleáveis para estar com essa negociação de valores, de parcelamentos, super E abertos. existem também alguns consórcios hoje em dia, não vinculados à clínica, mas a gente indica os bancos, né, que fazem consórcios para procedimentos estéticos, né, cirurgias plásticas, transplantes capilares. Então, assim, se você tem vontade, né, de fazer uma cirurgia com a equipe, com a minha equipe ou comigo, eu falo isso porque eu tenho um médico que opera comigo, que é o Dr. Rene, que transplanta em altíssimo padrão também, e que a gente tem como fazer um plano mais econômico. Eu falo que é de custo-benefício. Falo assim, puxa, Paulo, não dá para fazer a sua cirurgia por uma questão econômica minha, mas a gente tem o Dr. Rene que trabalha na nossa equipe, que entrega a mesma qualidade, com a mesma equipe, mesma técnica que eu opero, claro, não sou eu, com custo-benefício bem legal também. Então, assim, legal. Você que tem vontade de fazer um transplante capilar, procura a gente, né? Manda um oi pra gente que a gente vai dar um jeito. E transplante capilar rejuvenesce pelo menos 10 anos. Nossa. Os homens. É uma transformação incrível, no entanto, que está em alta. Né? É um antes e depois, né? É um antes e depois. É a cirurgia estética que mais cresce no mundo. É o transplante capilar. E hoje em dia os homens estão... Eu discordo, viu? Que você falou que os homens... Não são vaidosos? Eu acho que o meu marido muito homem é meio vaidoso. metrosexual, viu? Mas Mário, eu também sou. É pomada pra não sei o quê. É coisa pra tem barba. Tem hidratante de barba, né? Ele tem... Mário, eu falo isso, mas eu sou vaidoso, né? Só nesse ano eu fiz alguns procedimentos estéticos, meu laminado cerâmico, né? Então, assim, eu tenho muito essa questão de ser vaidoso e gostar de me cuidar, e isso é muito importante para o homem. Por que só a mulher tem que se cuidar? E sabe o que acontece? A calvície masculina, hoje em dia, tem solução. Então, o homem não aceita mais ser calvo. Tinha que aceitar. Antigamente, o homem raspava e aceitava, né? E aí tinha aquele ditado, dos carecas que elas gostam mais, porque era uma forma de atenuar aquele sofrimento. Gente, eu não posso fazer nada, então eu vou criar um bordão. Já teve paciente que chegou, sentou com a esposa do lado, isso é comum, tá? E falou, Olha, doutor, eu vim aqui porque a minha mulher quer que eu faça uma cirurgia de transplante. Aí, fez a cirurgia e depois da cirurgia, que ele viu o resultado, ele falou, eu deveria ter feito antes. Mas existe um estudo, bem rapidamente para a gente finalizar, que 80% das mulheres não acham o homem calvo feio. Ou seja, apenas 20% das mulheres acham o homem calvo um problema estético. As mulheres não ligam para a calvície masculina de forma geral. 20% sim, 80% não. Quem realmente se importa com a calvície masculina é o homem. É o próprio homem. Então, senta a mulher e o homem, assim, o meu paciente. A mulher, doutor, eu tô aqui porque ele se incomoda. Por mim, ele não faria, porque eu não acho ele feio, calvo, mas ele sim. Então, eu tô aqui para apoiá-lo. É porque a calvície masculina, ela é aceitável socialmente. A da mulher. Já a feminina tem mais estigma. A mulher sofre muito mais. A do homem é mais, vamos dizer, aceitável. Gente, muito obrigada. Obrigada, Foi muito Mari. gostoso esse bate-papo. Assim, para falar bem a verdade, dicas a gente teria muitas, né? Cabelo, eu já... acabando o podcast aqui, eu já quero tirar umas dúvidas. Cabelo, unha. Então, assim, eu falo que o dermatologista é algo que você tem que sempre estar, porque hoje não é só uma questão de estética, né? Porque a gente fala assim, tem muito aquela coisa da estética ser futilidade. A estética, ela te ajuda a também, se você se achar bonita... Te ajuda na sua carreira, nas suas relações pessoais. Depressão. Tudo. Né? Você se ser mais empoderada, saber se colocar mais nos lugares, né? Então, eu acho que a gente tem que também tirar um pouco essa coisa de a estética é a última coisa. Não é, não. A estética, ela tem que ser olhada, assim como... A gente sempre falava, né, da obesidade, que fala assim, é gordinho, é gordinho. Não é, obesidade é doença. Então, acho que a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares e cuidar para que a gente sinta linda, bela, e tanto o homem quanto a mulher ter os seus cuidados. Perfeito. Foi um prazer ter vocês dois aqui. Prazer é nosso. Eu gostaria... que vocês dois deixassem, por favor, que é algo que depois as pessoas ficam lá, cadê o arroba do médico? Vocês vão ver que aparece. O arroba tanto, não sei, pessoal ou da clínica, o que vocês preferirem deixar? A gente tem pessoal. O meu é... Pode falar, amor. Primeiras mulheres. O meu é @doutora Viviane Miorali. O meu é @dr.paulomiorali. É com L só?
Normal. Um L só e no final. L final. e no final. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, tirado muitas dúvidas. Eu aqui amei. Na hora que acabar, ainda eu vou tirar mais algumas. É que nosso tempo tá estourado. Se você tem algum assunto que a gente não abordou ainda, manda pra gente nas redes sociais, que a gente vai ser um prazer abordar nos próximos episódios. E se você não é inscrito no nosso canal, pega um dedinho, aperta lá, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, que toda semana tem vídeo novo no canal. Foi um prazer ter vocês aqui. Até o próximo encontro Mãe em Fases.